Meus irmãos, boa tarde. A paz de Cristo para vocês que estão entrando agora nessa transmissão. Estamos ao vivo nessa tarde de terça-feira. A paz do Senhor Jesus. Quero deixar com vocês um texto da Bíblia. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, a Bíblia diz assim no versículo 28. Mas antes eu peço a você que curta esse vídeo e que também se inscreva no canal. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Uma grande batalha estava para acontecer e havia uma certa afronta da parte dos sírios. O exército sírio dizia, o exército de Ben-Hadad, eles diziam que nos montes Israel vencia as suas pelejas, pois o Deus de Israel era bom de guerra nos montes, mas nos vales Israel era uma nação derrotada. O Deus de Israel não conseguia vencer as batalhas dos vales, e eles diziam que seriam mais fortes do que eles nos vales. E isso era uma inverdade, grandes vitórias, grandes feitos que o Senhor concedeu de o Senhor operar e conceder vitória ao seu povo foram batalhas travadas nos vales. Mas era uma afronta, uma estratégia de Satanás, utilizando ali aquele exército inimigo, aquele povo inimigo, para atacar a fé do povo de Israel. No que ouvindo isso, o Senhor ele envia logo um profeta, e o profeta chega até o rei de Israel e diante do exército e diz: olha, o homem de Deus ele chega e fala: assim diz o Senhor é Deus dos montes e Deus dos vales, e toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Irmãos, nós não podemos limitar o poder de Deus, de forma alguma. A tentativa do exército sírio, o exército de Ben-Hadad, era isso, querer dizer que Deus ele pode operar, mas até determinado ponto, em determinado local, em determinada área, ou seja, ele limita o agir de Deus. Nessa área aqui Deus opera, nessa outra área aqui Deus não opera. Eu vejo muitos milagres de Deus, muitas bênçãos de Deus, quando a pessoa ela busca por tal motivo, quando ela vai em tal lugar, Agora, quando ela vai em outro lugar, ou quando ela não tem essa busca, ou quando ela não nasceu na igreja, não conhece a Bíblia toda, As pessoas sempre buscam limitar, e às vezes nós caímos nisso. Isso é uma estratégia do inimigo de inibir a nossa fé. Nós caímos nessa limitação. Eu lembro de uma irmã, ela queria sair da igreja onde eu congregava, e ela dizia assim: essa igreja não é boa para o que eu quero, não. Eu perguntei para ela: mas o que você quer? Ela falou assim: eu preciso de dinheiro, eu preciso ter minha vida financeira bem resolvida, eu preciso ter uma vitória na minha área financeira, Eu tenho vários planos e a igreja que é mais forte para isso. Misericórdia, Então, olha só o entendimento dela. Quando na verdade a questão não era a igreja, A questão era primeiro problema, as prioridades que ela tinha, Qual era a prioridade dela? Porque se buscamos a Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. E a igreja realmente ela tem uma ênfase na salvação, O que as pessoas não gostam, ninguém gosta disso. Ela fala: vou para a igreja tal que lá, se fala mais sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre bens para essa vida. E foi para lá e não resolveu nada, Depois isso já se faz o que? Passaram já uns 5 anos, a vida dela está estagnada. Primeiro ela quis limitar Deus dentro de uma igreja, o agir de Deus condicionado a uma denominação ou outra denominação. Isso é um grande problema que tem, e é um problema do cristianismo moderno. Aí eu vou para lá porque ali é bom de cura, vou para o outro lado que ali é bom na área financeira, ali é bom de libertação, relacionamento é com essa outra igreja, esse outro pastor. Isso é algo péssimo. Nós limitamos. Então, quando nós limitamos, como eu sempre digo, é um atestado de incredulidade. Estamos dizendo: Senhor, tu não dá conta, eu não acredito que você pode fazer, O Senhor é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales. Na bonança, nos montes, quando as coisas estão bem, quando o vento tá na polpa do barco, o vento está a favor, aí é bom servir ao Senhor. Mas quando as coisas estão
ruins, quando estamos nos vales, Deus não sabe. Tem gente que tem esse pensamento. E muitos estão numa busca com esse tipo de pensamento, com esse tipo de entendimento, limitando o agir e o poder de Deus. Irmãos, essa incredulidade, ela realmente limita o agir de Deus. Aí você sai da esfera, né, de você de você ter um entendimento equivocado sobre as coisas, e você passa a não acreditar por conta desse teu entendimento, e aí Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Né? Nesse texto que eu li, Deus fez porque Israel não aderiu àquele entendimento. Israel não aderiu. Bem que os sírios disseram, né? O Senhor é Deus dos montes, mas não é Deus dos vales. Não, eles não aderiram a esse tipo de entendimento. Então, eles creram. E o Senhor foi lá e operou maravilhas. Quando nós olhamos o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, no versículo 53 até o versículo 58, Jesus ele vai para Nazaré, para Galiléia, e quando chega lá, eles não dão muito crédito à palavra dele, né? E a palavra diz que eles se escandalizavam em Jesus e diziam assim: esse aí não é o filho de José? A mãe dele não é Maria? Os irmãos dele não são Tiago e Simão, Judas? Tá todo mundo da família dele não tá aqui? Ele não é filho do carpinteiro? E aí o versículo 58 é formidável. Diz assim: e Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículo 58. Então, olha o entendimento. Limitaram o poder de Deus. Limitaram. E aí Deus, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então você não vai agradar o Senhor sem fé. Logo, o Senhor, que conhece os corações e sabe onde há fé e onde não há fé, ele não pôde operar. Ele não pôde. Aí sim, se tornou uma limitação, não porque Deus não tem poder, mas porque ele não quis operar devido à falta de fé. Quis, ele não há. Quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Né? Então é uma pergunta sobre a outra volta de Jesus. Mas a fé é a moeda do mundo espiritual. É através dela que nós alcançamos os milagres do Senhor. Então não limite esse poder. O adversário, assim como o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, voltando no texto antigo, né, ele quis limitar, ele quis passar adiante esse pensamento de incredulidade para que o povo de Israel não confiasse no agir de Deus, para que o povo de Israel limitasse o poder de Deus. E às vezes nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. A minha área financeira está bem resolvida, minha vida familiar está bem resolvida, mas minha saúde não. Essa área aí ninguém dá jeito. Nem Deus dá jeito. Não, minha saúde está resolvida, minhas finanças estão boas, mas minha área sentimental, essa daí, não, ninguém dá jeito. Ninguém dá jeito. Não, isso aí está limitando, meu irmão. O Senhor é todo poderoso. Então somente creia, confia. Não limite um Deus que não tem limite. Não limite, não tente limitar um Deus que é sem limites, cuja operação dele é sem limites. Não faça isso. Né? A fé é o firme fundamento. Sobre esse fundamento esteja alicerçada a sua vida, a sua intimidade, o cristianismo, né? E aqui não quanto cristão, quanto crente, mas quanto servos e servas de Deus. E o profeta ele vem, aqui nós vamos finalizar, ele vira e ele diz: assim diz o Senhor é o Deus dos montes, e não só dos vales. O Senhor é o Deus dos montes e dos vales, e toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, o Senhor foi lá, entrou no campo de batalha por Israel, feriu, né? A palavra fala que, segundo a palavra do Senhor, o Senhor feriu aquele exército, aquele grande exército, e ele operou um grande livramento. Então é isso, a fé. Uma palavrinha tão simples. A gente não precisa inventar muita coisa não, tá? Qual é a grande solução? Qual é o grande, né, o pulo do gato, a grande receita de bolo aqui para poder a gente conseguir ter êxito na nossa vida quanto servos de Deus? Não tem muita coisa não. É a fé. A fé. Então creia. Não limite Deus com a sua incredulidade, com a murmuração,
com ceticismo, não. Deus vai operar. Ele vai vencer essa guerra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Eu quero avisar antes de encerrar essa transmissão. Agora eu também estou colocando todas as mensagens, disponibilizando no Spotify, né? Então quem tem acesso, né? Eu não sei muito bem como funciona essa ferramenta. Para mim é uma ferramenta nova, né? O Spotify, então eu ainda estou meio que engatinhando. Já coloquei 2 mensagens disponíveis, pelo que eu percebi. Né? Eu realmente não conheço a ferramenta muito bem, mas pelo que eu percebi, parece que eu posso botar todas as mensagens lá, né? E as pessoas vão ouvindo, pode desligar a tela do celular e dá para ouvir. Então é algo, acho que eu creio que seja algo bem agradável para você ouvir, né? E quem gosta de ouvir dormindo ou de noite, estou subindo as mensagens, disponibilizando no Spotify. Como achar o perfil no Spotify? Tá lá, Deserto da Restauração, Alan Carlos, tá? E vocês procurando lá, vocês vão achar. Eu acho que vai ser uma bênção para nós, né? Eu creio que já tem sido uma grande bênção. Deus abençoe vocês, Deus abençoe as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus.